Boa noite a você, ouvinte. Seja bem-vindo ao mais novo VerdeCast, um informativo do programa Escola Verde, focado em conteúdos sobre meio ambiente, preservação e desenvolvimento sustentável. Eu estou aqui mais uma vez ao lado de Matheus Antunes. Dá um oi aí, Matheus. Oi. E também ao lado do Augusto. E aí, pessoal? E hoje nós temos um convidado especial que iremos entrevistar e conversar um pouco mais sobre ele. O professor Lucas Kleber, que é licenciado em Geografia pela UPE, com especializações em Educação Ambiental, Ensino de História e Geografia, tem ensino superior também em Geografia Humana e Econômica, MBA em Gestão Ambiental e tem algumas cadeiras do mestrado como aluno especial, principalmente em Educação e Cultura do Semiárido, Pesquisa em Educação e Epistemologia na Prática. Nós o chamamos para mais um episódio do VerdeCast para tratar de um tema bastante relevante, porém muitas vezes esquecido. Isso mesmo, o lixo, todas as suas implicações sociais, ambientais e geográficas. Boa noite, professor Lucas Kleber. Boa noite vocês, boa noite Augusto, Matheus, Pedro. É um prazer estar com vocês, porque para mim a educação é muito importante. E quando me chamam para fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de aula diferenciada nesse mundo de pandemia, um podcast, eu fico muito feliz. Então sempre pode contar comigo, estou aqui com vocês. Então, partindo primeiramente para a definição do que é, do nosso tema, né, a definição do lixo, etimologicamente falando, a palavra lixo significa sujeira, imundície, coisa inútil. Cientificamente, essa palavra também é sinônimo de resíduo sólido, por exemplo, e representado por materiais que são comumente rejeitados nas atividades humanas. A gente tem algumas características com relação ao lixo. A primeira que eu vou falar, a definição de lixo como sendo o lixo com relação à periculosidade do lixo. A gente tem a classificação que é a classificação 1 e 2. 1 é considerado o lixo perigoso, que é, por exemplo, são lixos advindos de materiais pesados, materiais radioativos, por exemplo. E a classificação 2, que é a classificação do lixo não perigoso. Dentro dessa classificação, a gente tem ainda os lixos não perigosos biodegradáveis e os não biodegradáveis. Outra classificação a respeito dos resíduos é quanto à origem. Ele pode ser domiciliar, que ele está relacionado com atividades domésticas nas residências urbanas, pode ser resíduo de limpeza urbana, pode ser resíduo sólido urbano, resíduo de estabelecimento comerciais, resíduo de serviço público de saneamento básico, resíduos industriais, resíduo de serviço de saúde, construção civil, resíduo agro-silvopastoril, pode também ser resíduo de serviço de transporte e resíduo de mineração. Professor, diante de toda essa classificação e da maneira como o lixo tem sido um assunto bastante em voga, principalmente nos veículos de mídia, como também em discussões na comunidade, qual a importância que você atribui para se falar e se estudar a temática do lixo? Bem, antes da resposta diante disso aí, eu quero pegar aqui uns dados importantes do panorama dos resíduos sólidos 2018 e também do IBGE, ligado também a uma pesquisa da ABRELP, Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos. Olha só, gente, 1 a cada 12 brasileiros não tem coleta regular. Se pegar a população brasileira, isso é quase 20 milhões de pessoas. O Brasil, em 2018, jogou como lixo 79 milhões de toneladas. 40,5% vai para lixão e aterro. E uma coisa bem preocupante, o Brasil tem 40% do todo o lixo da América Latina.
Voltando aqui para a sua pergunta, de que maneira estudar essa temática, é bom colocar o seguinte pensamento. A qualidade de vida está associada ao meio ambiente saudável. E para que tenhamos essa qualidade, gente, é importante a participação de todos. Na sociedade hoje, que chamamos de pós-moderna, saber onde e como descartar o lixo é importante, de forma adequada. E também percebemos nessa pós-modernidade grandes problemas ligados aí ao consumismo exagerado, ao desperdício, isso gera uma grande quantidade de resíduos. É nesse contexto que entra a educação ambiental. No Brasil, nós temos uma política nacional de educação ambiental, que é a lei número 9.795/99. E aqui eu peguei o conceito logo no artigo 1º, o que é educação ambiental. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente e para o uso comum. Olha a importância de estudar essa temática. Isso é educação ambiental para mudar uma postura. Historicamente, educação ambiental já entrou em pauta de reunião ecológica. Em minhas aulas, quando trabalho com essa temática, eu cito muitas reuniões ecológicas, bem conhecidas, como o Protocolo de Quioto, agora o último Acordo Climático de Paris, o de Estocolmo, o de Montreal, mas tem um que é bem centralizado na questão da educação ambiental, que foi a Conferência Intergovernamental de Tbilisi, em 1977. Olha só, gente, anos 70, já tivemos a Conferência Mundial para tratar da conscientização dos indivíduos. Só que o Brasil, somente em 92, durante a Rio 92, produziu um documento chamado Carta Brasileira para a Educação Ambiental. E em 94, criou aí o Programa Nacional de Educação Ambiental. Dentro da sala de aula, tivemos aqui em 97 os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Parâmetros são temas em que o professor deveria e deve trabalhar na sala de aula. Por exemplo, consumo, trabalho, pluralidade, ética e meio ambiente. E, claro, citar a BNCC, que estamos ainda aí elaborando. E na BNCC tem 10 competências. E a 10ª competência fala aí do agir pessoal e coletivo, com responsabilidade sustentável. Então, eu começo essa resposta aqui, a importância de falar é porque a educação ambiental deve estar viva dentro da escola, também no ambiente de comunidade e na sociedade. Professor, é um conceito assim bastante pertinente, né, e que a gente precisa ter sempre em mente. Aí, aproveitando que o senhor citou aí, principalmente a questão da política da educação ambiental do Brasil, né, e todos esses protocolos, como se deu na história, né, as questões ambientais na sociedade, o senhor atribui parte do descaso que é muito visto hoje em dia com a questão do lixo, dos nossos descartes, até mesmo pelos dados que o senhor falou, né? 45% do nosso lixo hoje vai para aterro e lixão, o que é uma coisa, assim, eu diria, muito ruim, não só para a sociedade em si, mas para o futuro também, para as preservações que a gente precisa fazer e cuidar do nosso meio ambiente. Essa falta de cuidado, esse descaso, o senhor atribui parte disso à falta de educação ambiental? Como é que o senhor vê essa relação na sociedade? Eu gosto de usar um termo bem interessante, chamado conscientização ambiental. É a necessidade que existe hoje das pessoas estarem cientes dos prejuízos sofridos pelo meio ambiente. E não é somente pelo uso exacerbado do consumismo, mas da consciência de saber aquilo que eu estou jogando numa água, no chão, vai repercutir. Conservar, conscientizar, reciclar, respeitar
são atitudes essenciais para a preservação e a continuidade dos recursos, para a continuidade da saúde do planeta. Então, esse descaso, muito pensando na questão política dos líderes, mas também tem um grau de participação popular, porque uma sociedade consciente tem como reivindicar por parte dos poderes públicos ou das grandes empresas e também agir individualmente e coletivamente. Então, eu gostaria de pegar 3 pontos brilhantemente trazidos pelo professor, que são o conceito de educação ambiental, conscientização ambiental e trazendo isso para o recorte do lixo, que vai entrar justamente na minha próxima pergunta, que é como justamente o lixo na população, seja o lixo urbano ou qualquer forma de lixo, ele mudou, né, com o tempo. A gente percebe que no início do século passado, o lixo urbano ele era rico em restos de alimento, bordas de jardim, produtos domésticos, produtos têxteis, entulhos em geral. Ainda hoje, o lixo ele é composto, em sua maioria, por materiais orgânicos, de fato. Porém, cresceu muito a quantidade de materiais de embalagem, seja metais, plástico, papelão, além dos produtos que eu quero pontuar especificamente, que são os produtos como pilhas, equipamentos eletrônicos, óleo de motor, resto de tinta, entre outros. Tratando especificamente desse lixo eletrônico, que eu apontei que cresceu muito ao longo do século, uma parte considerável da população não possui conhecimento sobre o descarte correto desses materiais. E aqui entra a minha pergunta: que perigos podem estar relacionados ao não se compreender como deve ser o descarte correto do lixo eletrônico? Olha, para falar de lixo eletrônico, é importante mencionarmos outro conceito: a obsolescência programada. Isso é a ação deliberada de criar, produzir, ofertar ao mercado um produto que vai ter um ciclo de vida bem menor do que poderia ser. Isso é para forçar consumidores a estarem sempre adquirindo novos produtos. Muda um design de um carro. Às vezes o carro muda apenas o farol ou o design da porta. Aí já dá um novo carro para um novo consumo. Celular, computadores entram muito nesse contexto da obsolescência programada. Eu gosto muito de usar esse termo nas minhas aulas, colocando um vídeo de 2007 de Annie Leonard. Ela colocou e fez um vídeo chamado Story of Stuff, História das Coisas. Fala sobre essa questão de descarte, de você usar um produto no menor tempo. E nesse vídeo, ela também coloca a obsolescência percebida, que convence a gente a jogar fora as coisas que estão ainda perfeitamente úteis. Ainda pode usar tal objeto, pode usar tal produto. Isso é um perigo, de sempre usar novos produtos e descartar outros que não estão nem velhos ainda. A pergunta que você colocou: os perigos desse tal lixo eletrônico. Bem sabemos que os aparelhos são compostos por substâncias químicas nocivas, como chumbo, mercúrio, cádmio, e podem provocar poluição do solo e da água, e também doenças nos seres humanos, e também no habitat dos animais que vivem nas redondezas e consomem dessa água contaminada. E também, gente, a composição desses materiais, desses instrumentos, desses aparelhos, tem plástico, vidro, metal, que demora anos para decompor. A outra pergunta foi o descarte correto. Olha, gente, o correto é sempre realizar o descarte do lixo eletrônico em locais adequados. Tem empresas que eu já vi na internet, que até em propagandas, que atuam na reciclagem e pegam, assim, um material antigo. Por exemplo, os smartphones. Tem empresas que usam o seu smartphone de entrada antigo para comprar o novo. Também vale para baterias, e algumas empresas usam esse artifício para você descartar essa bateria. Ela pega e serve como desconto. Algumas só faz recolher mesmo. Mas é uma forma de reduzir
toda essa questão de excesso de bateria, de smartphone e assim vai. Eu vi também uma campanha em que as pessoas podem até doar seu celular, por exemplo, que ainda está em uso, mas você não quer mais ele. Em vez de jogar aquele celular, você doa. Alguns vendem mais barato, só para manter esse celular e aumentar o seu ciclo de vida e evitar o acúmulo desse lixo dentro da natureza. Só complementando a resposta do professor, é interessante apontar também que esse descarte, muitas vezes incorreto, de componentes, seja eletrônico, seja componentes perigosos de serem descartados de maneira incorreta, ela não acontece apenas no viés da comunidade, né? A gente percebe que até empresas descartam de maneira incorreta. A gente pode citar um acontecimento, um acidente muito famoso, que já tem um tempo que ocorreu, que foi o acidente do Césio 137, que foi justamente um componente eletrônico, um aparelho hospitalar, que foi descartado de maneira incorreta, caiu na sociedade, muitas pessoas sem ter muito conhecimento do que aquilo se tratava, e deu no que deu, né? E a gente percebe que, seja por falta de conhecimento, seja por falta de prudência, a gente percebe como esse descarte incorreto acaba acarretando em perigos na sociedade, em consequências muitas vezes drásticas, como foi o caso do Césio 137. E acaba que só muda alguma coisa, só a preocupação com a questão do descarte do lixo, ela só surge quando acontece alguma tragédia dessa, né? A gente pensou em entrar aqui na questão da legislação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Ela vai ser instituída pela Lei 12.305, em 2010, e ela é um verdadeiro marco na regulamentação dos resíduos sólidos. E aí essa lei vai falar sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Também vai falar de responsabilidade dos geradores e do poder público e dos instrumentos econômicos aplicáveis. E a PNRS ela vai trazer alguns conceitos também a respeito do lixo e mais especificamente de resíduos sólidos. E ela vai definir que resíduos sólidos são qualquer material, substância ou bem descartado resultante de atividades humanas, cuja destinação final ocorre nos estados sólido ou semissólido, englobando também gases contidos em recipientes e líquidos que, devido às suas particularidades, tornam inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos de água. E é claro que, para a gente chegar até essa lei, teve um grande trajeto de discussões ambientais. Em 1981, a gente teve a Política Nacional do Meio Ambiente. Depois, com a Constituição de 88, começou a preocupação com os resíduos e os municípios passaram a ser responsáveis pela limpeza urbana e, consequentemente, pelos resíduos sólidos, né? A gente também teve a Lei de Crimes Ambientais, de 1998. Em 2007, a Política Nacional de Saneamento Básico. E só em 2010 a gente chega na PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, através de todo esse tempo, a gente viu uma série de desastres ambientais. Hoje a gente entende que o cuidado com o lixo e com saneamento básico também, eles são extremamente importantes, especialmente na questão da saúde. Mas essas discussões são até que bem recentes, porque parece que a importância só surge depois que acontece algum desastre, seja o caso do Césio, seja o caso do Brumadinho mais recentemente. Então, é algo que gera esse paradoxo. E pegando o gancho do que o Augusto falou, essa política, né, nacional, essa lei, ela trata de alguns pontos bastante importantes. E eu elenquei 4 que eu acho que são cruciais para a gente entender um pouco a magnitude dessa questão.
Primeiro é que ela aborda muito bem a responsabilidade compartilhada no destino do resíduo, ou seja, não só é dever do poder público fornecer meios e formas de descarte correto do lixo, mas também, como já foi citado no próprio episódio do podcast, é muito importante ter essa consciência ambiental de que o lixo ele tem implicações sim, não só por questões ambientais, mas até mesmo por saúde, como acabamos de ver, também consequências sociais, entre outras. Também tem que saber que o lixo, apesar de ele ser uma coisa descartável, rejeitável, como foi definido, ele tem um valor econômico. Hoje, a gente avançou muito em tecnologia de reciclagem, temos meios de fazer com que o lixo ele se torne algo produtivo para a sociedade e fazer com que ele não fique se acumulando muito. E aí a gente entra na outra questão já, que é a questão das associações e cooperativas. Porque a partir do momento que eu reconheço o valor econômico do lixo, eu começo a girar a economia, começo a ter mais empregos, começo a ter mais organização para reciclagem, para catar o lixo, para ter um cuidado social e ambiental maior na sociedade com relação a isso. E aí um ponto também que é bastante triste, mas que a gente tem que abordar, um dos pontos mais relevantes dessa lei é a extinção dos lixões. E isso aí é bastante complicado, porque de acordo com ela, era para ter sido extintos os lixões há 6 anos atrás, ou seja, em 2014. Sendo que hoje em dia a gente percebe que tem muito lixo a céu aberto, tem muito aterro sanitário mal feito, acontece ainda pessoas jogam lixo na rua, a gente vai para os interiores aí do Brasil, nas estradas, você vê aquela cena cheia de sacola no chão, e assim, percebe que não tem uma consciência nem da sociedade, nem do município, do poder público em si, e as pessoas também acabam não ligando para isso, né? E aí, professor, pegando todo esse panorama que a gente apresentou, eu gostaria de lhe perguntar qual a importância de haver uma legislação para o tratamento dos resíduos sólidos no Brasil. Antes de responder essa pergunta, você citou aí das pessoas que jogam lixo na rua. Quando eu fiz uma pós em Educação Ambiental, em 2007, o título da minha dissertação, da minha monografia, era Responsabilidade da Comunidade. E eu botei as hipóteses colocando o seguinte, que não era somente o poder público que era culpado, mas também tinha seu grau de participação, mas a própria população. Eu fui em vários bairros de Juazeiro e tirava foto de terrenos baldios que tinha sofá, resto de marmita. Aí eu percebia, poxa, as pessoas jogam lixo de forma assim, deliberada, sem responsabilidade. Então, vocês veem, nessa monografia que eu fiz, eu vi que uma certa parcela de culpa era da própria sociedade. Agora, voltando aqui, a importância de haver uma legislação é o seguinte: a lei, em toda e qualquer esfera, tem um papel fundamental de reger a sociedade, estabelecer, organizar as condutas necessárias para o desenvolvimento coletivo. Código Penal, ECA, EDB, Estatuto do Idoso, tudo isso, gente, para dar uma ordem. Imagine, a sociedade tem leis específicas, mesmo assim as pessoas erram, falham, as empresas, o governo. Imagine sem a lei. No contexto que nós estamos trabalhando hoje, que é do lixo, citou aí que nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, 2010. E também se citou que ela organiza, olha só, vai estabelecer, vai organizar de que forma o país vai lidar com o lixo. E também é interessante que exige não só dos setores públicos, mas também privados, a sua transparência e gerenciamento. É fundamental, gente, essa importância da lei definir e implementar as chamadas políticas públicas adequadas para garantir a destinação dos resíduos sólidos, do lixo. E o poder público não é o único responsável, vou aqui repetir, mas também consumidores, produtores, fabricantes, entre outros atores que participam de toda essa problemática
gerar empregos, o biogás, a coleta seletiva. Olha só como é ampla, gente. É muito ampla essa questão da abordagem do lixo e ter uma lei para organizar tudo isso. Nesse tópico da Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora em 2020 a gente está chegando a 10 anos dessa política, né? Ainda estamos bem longe de bater a meta estabelecida. Nesse período, o prazo para a extinção dos lixões, que era um tópico abordado na lei, bem como o adequamento ambientalmente correto do destino desses resíduos, né, foi adiado 2 vezes. A primeira de 2014 a 2018 e a segunda de 2018 a 2021, com ainda a possibilidade de se adiar novamente. Diante disso, professor, como você enxerga essa problemática diante de um contexto em que existe uma legislação específica para o tratamento que se dá ao lixo e a gente simplesmente não consegue realizar o que é estabelecido nessa lei? Há uma grande diferença entre teoria e prática. Erradicar lixões e ver o destino final dos resíduos sólidos, isso aí, gente, gera um grande investimento. Eu acredito que para buscar soluções nessa problemática, mesmo não tendo a lei, é necessário estabelecer novos instrumentos. Como assim? Gerenciamento de resíduos. Pode ser uma gestão integrada, logística reversa, responsabilidade compartilhada e até não somente planos nacionais, mas também planos estaduais, municipais e locais. O nacional é muito amplo, embora tem prefeituras e estados que já trabalham com isso, não com leis próprias, mas com complemento de leis e gerenciamento se baseando aí na PNRS. Eu queria dar ênfase nesse problema da lei, a prática da teoria e exercer essa prática sobre a questão do lixo. Eu queria dar ênfase na chamada logística reversa. Aquele tem um foco de retorno dos materiais que já foram utilizados. Essa logística reversa, ela é já bem usada em países desenvolvidos. Ela visa, gente, reaproveitar aquilo que foi descartado. Como assim? Porque tem a logística reversa, que é pós-consumo, em que é devolvido o produto já consumido. Aí a empresa tem que ter essa responsabilidade de aproveitar algumas peças e aquilo que não é aproveitado, fazer aí o destino correto. Também tem a logística pós-venda, depois que vende, dá algum problema e tem que recolher. Tem até a logística de reuso, quando a empresa ainda consegue lucrar ou vender algum produto em leilões, como livros, eletrônicos, móveis. Essa problemática, pessoal, mais do que gerar economia de custos e melhorar a imagem da marca, da empresa, a logística reversa ela é fundamental porque está ligada, relacionada a uma redução de volume de matéria desperdiçada, daquilo que pode ser reutilizada. Voltando, que perguntou, essa problemática deve haver aí com investimentos. E quando se fala em lixo, parece que algumas sociedades colocam aquela historinha do lixo por debaixo do tapete. Só que o tapete vai enchendo e depois não tem como mais guardar todo esse problema. Professor, e só um adendo aí que eu gostaria também de tratar com o senhor, é que a gente percebe que, assim, uma das melhores soluções é justamente enxergar o valor do lixo, seu reaproveitamento, né? Então, baseado nisso, a gente entra muito no conceito que é bastante famoso, digamos assim, que é o de sustentabilidade. Nesse sentido, como é que a gente pode aparelhar melhor empresas, até mesmo as pessoas, para fazer um negócio mais sustentável e melhorar as condições de reciclagem e fazer disso até um negócio lucrativo que traga renda às pessoas?
Olha, existe a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental. Sustentável é se autogerir. Então, autogerir na questão ecológica. Na ecologia, no meio ambiente, pode-se ampliar em várias formas. Por exemplo, a compostagem, que eu falei do investimento que é necessário. Aproveitar o lixo orgânico para fazer o biogás. Porque a questão energética hoje, devido à poluição do petróleo, ou também novas fontes para gerar a economia de um país, é muito importante. Então, o biogás é uma alternativa. Também incentivar a questão da reciclagem, da divisão do lixo, e aqueles catadores que até ganham dinheiro, o mínimo que ele ganha, mas serve como ajuda financeira, a separação de lixo como alumínio, papel, lixo orgânico. Voltando também aqui à questão do biogás, pode também ser reaproveitado para a questão de levar humus, levar nutrientes aos solos, que é através do biodigestor. Isso, gente, é muito amplo. A questão do cuidado, da sustentabilidade, se preocupar com as futuras gerações, gera empregos. Também pode produzir energia, pode também gerar dinheiro, finanças e lucro, como se tem aqui na questão da lógica reversa, em que a empresa pode se reaproveitar os materiais não usados, pegar aquelas peças, fazer uma nova montagem ou vender a tal produto mais barato, mas evitar todo esse desperdício. Só aproveitando mais um gancho, nesse sentido aí que o senhor falou, eu lembro que também que o senhor citou a questão no lixo eletrônico da obsolescência programada. Você acha que deveria haver uma maior regulamentação quanto a isso? Ou já interferir muito no nosso sistema econômico? Existe um dilema, assim, bem pertinente na sociedade e eu gostaria que o senhor também comentasse um pouco sobre isso. Olha, trabalhar com essa obsolescência programada, ela é muito difícil, porque isso trabalha com algo que é muito forte hoje no mundo globalizado, que é o capitalismo e a produção. Teve até um slogan dos Estados Unidos na questão consumista e a sua ideia do American Way of Life, o seu estilo de vida americano, em que consumir produtos representa aí a ascensão social. Se você tem um carro em perfeito estado, mas já tem 7 anos de uso, você tem que trocar de automóvel, porque isso demonstra uma ascensão. E o capitalismo trabalha aquilo que é muito fraco no ser humano, que é o amor aos bens, o amor ao dinheiro, o amor a se mostrar. Você vê isso muito em redes sociais. Só vê pessoas sorrindo, mas não pessoas tristes, porque é o marketing pessoal. E esse marketing pessoal se dá através dos bens. Nesse vídeo que eu citei de vocês, de Anne Leonardo, de 2007, ela falou essa conscientização. Não por parte das empresas, porque as empresas querem que vocês consumam produtos, mas da sociedade. Teve um episódio também, não sei qual foi o ano, se tem 10 anos atrás, não sei, de uma atriz, uma pessoa conhecida nos Estados Unidos, que comprou um iPod. E depois de um pouco mais de um ano, aquele iPod, a bateria acabou. Ela foi reclamar lá na Apple, reclamar na empresa, olha, acabou a bateria. E a empresa disse o seguinte, em vez de comprar outra bateria, compre o celular. Amigo, foi uma repercussão doida. Foi muita hashtag naquela época, reclamando. E hoje, tem empresas que colocam até garantia estendida para você. Caso tenha algum defeito, tem um ressarcimento daquele produto. Mas olha a ideia. Se esse produto não vale mais, compre outro. Você quebra uma tela de um celular, a película do celular é o preço do celular novo. Então você vai comprar outro produto. E essa vida útil, o ciclo de vida está cada vez menor. No tempo da nossa avózinha, comprava uma TV, um móvel, durava mais anos. Hoje, você compra um móvel que é madeira imprensada, em pouco tempo está tudo torto, com guarda-roupa, um rack. Por quê? A intenção é que aquele produto tenha um ciclo de vida menor. Às vezes, você não quer nem trocar o produto, mas isso já vem de fábrica.
para que sempre tenha o consumo e o consumismo, dinheiro rolando na sociedade e as empresas sempre lucrando. Professor, o senhor trouxe várias alternativas de manejo de resíduos sólidos que poderiam atingir as metas da PNRS. Mas, trazendo aqui para a realidade da região, especialmente nas cidades de Petrolina e Juazeiro, eu tenho duas perguntas. Quais dessas alternativas o senhor enxerga como mais viáveis por aqui? Ou todas elas podem ser aplicadas? E, sabendo da existência dessas opções, o que é que tem impedido que a gente as adote? Vou voltar para uma resposta que eu dei a vocês. O que impede é a conscientização ambiental, é a transformação de senso crítico por parte da sociedade. Dentre as várias formas de reaproveitar o lixo, não tem limite. O município ele pode, posso assim falar, dividir, repartir uma verba preocupando-se somente com essa esfera. Mas a questão é que tem obras públicas que são mais visíveis, outras menos. Então, o serviço público, ele só restringe apenas, e já é um bom passo, né? A coleta do lixo. Pegar o lixo da sua porta. Só que, quando pega da sua porta, vai levar para onde? Para o lixão, que é o maior problema. Não somente atmosférico, mas também na questão que envolve o lençol freático. Aí você perguntou, de que forma? Olha, dentre as várias, eu creio que poderia investir na questão regional da coleta seletiva. Não é você somente em sua casa separar cada parte do lixo e vai no lixão, chega lá e é tudo junto. Não, por parte do poder público e privado, em parceria, fazer essa coleta seletiva. Pessoas que podem até conseguir um emprego nessa coletagem. Empresas responsáveis por essa distribuição do lixo para cada setor. A empresa que é alumínio, siderúrgica, adubo orgânico para a área agrícola. E aqui é possível, pessoal. Qualquer investimento é possível. O problema aí está na liderança. E não somente a liderança, mas a reivindicação popular para que haja uma mudança de postura. Professor, e assim, a gente acredita muito, né, baseado em tudo que a gente discutiu hoje, que a formação e a conscientização ambiental é um caminho viável para a gente começar essa transformação na sociedade, para tratar melhor o lixo e ver essas questões ambientais com outros olhos e olhos que se importem com o meio ambiente. E baseado nisso, o Projeto Escola Verde, que é o projeto que a gente faz parte, liderado pelo professor Paulo Ramos, vem há 10 anos se engajando em ações de coleta seletiva, compostagem, coleta de pilhas e baterias para descarte correto e também várias outras ações pautadas principalmente na temática do lixo. Dito isso, que importância você atribui a iniciativas como essa de organizações educando a população acerca das temáticas ambientais? Eu comecei a minha primeira resposta hoje falando de educação ambiental e vou encerrar falando aqui de educação ambiental. A importância da educação ambiental na sociedade é fundamental para todos. Porque, gente, tem pessoas nosso contexto ou não social, que não conseguem exatamente entender quais os verdadeiros riscos e as proporções que tem do mau uso dos recursos, ou da poluição do solo, ou da poluição das águas. Eles sabem que poluir é errado, mas por falta de educação e informação, não tem um entendimento dessa consequência. Também vimos aí que a sociedade em si, quando é educada, ela age por instinto, ou pela mídia, ou pela massa, ou porque ela quer saber e quer fazer por ela mesma. E atualmente, a indústria, que citamos hoje, da obsolescência,
a globalização. Eu amo falar globalização porque entra aí um grande geógrafo chamado Milton Santos. Ele até cita a globalização perversa e como fábula, porque a globalização não mostra a realidade do que é. Existe uma elite, minoria, e uma maioria que não tem direito às coisas boas da vida, à qualidade de vida, e pensa que vai ter essa qualidade de vida como fábula, e ela é perversa porque ela separa quem tem, pode, quem não tem, não pode. Outra também influência é o mundo capitalista, o consumo desenfreado, o crescimento populacional, que é até marcante na África, na Índia e alguns países da América Latina. Países emergentes, pobres, ainda falta, gente, uma qualidade de vida. E as pessoas não têm entendimento, não têm como pensar uma ótima perspectiva, uma melhor perspectiva. Aí, a educação ambiental deve ser inserida, porque ao ponto dessa inserção na sociedade, vem transformar a qualidade, vem transformar as sociedades, venha transformar, os grupos, as cidades, vilarejos. Isso é sinônimo de cidadania. O uso da educação ambiental também deve ser aplicado no dia a dia, não só na escola, essa iniciativa da universidade, muito importante, mas nas ruas, no trabalho e também dentro de casa. Porque a educação pode cumprir, olha só, gente, a tarefa de garantir às pessoas o direito de desfrutar de um ambiente saudável. Mas para desfrutar e ter consciência, é preciso aí ensinar. É importante informar. A informação hoje é um grande poder para a sociedade. Uma sociedade hoje que tem muita fake news, eu sei que não é o tema de hoje, que vem com informações erradas, mas a informação correta hoje é essencial para ter uma mudança de postura, uma mudança de vida, uma mudança diante da preocupação com a nossa mãe terra, o nosso habitat. Professor, muito bom tratar desses assuntos. E é assim, a gente tratou uma pequena parcela de toda a questão que envolve o lixo, né? Esse tema é bastante extenso, não dá pra gente ficar destrinchar ele aqui todinho em apenas um podcast. São várias relações, várias implicações que ele tem na sociedade. A gente tratou apenas de pontos específicos que achamos mais importantes para tratar e para informar as pessoas. E aí, eu queria saber se o senhor tem algum recado às pessoas que nos ouvem hoje sobre o lixo. A conscientização, esse podcast, ele está justamente aqui para conscientizar as pessoas. Então, qual o recado que o senhor deixa para cada indivíduo? Como é que ele pode contribuir, tendo em vista toda essa problemática do lixo? A gente tem visto que algumas previsões são até ruins, porque diz que o nosso planeta Terra vai acabar não aguentando toda essa produção que a gente tem, todo esse consumismo desenfreado. Então, qual é o recado que o senhor deixa para os nossos ouvintes para, a partir de hoje, após tudo que foi explanado, agirem com conscientização e preocupação com as questões ambientais? Bem, a questão do lixo não é somente um problema do setor público, nem de empresas, mas também é individual, é o coletivo. A questão do lixo, da conscientização, depende de cada um exercer a sua cidadania. Dentro da Carta da ONU, não somente o meio ambiente, ele fala uma frase bem interessante, que é o agir local e o pensar global. O que eu faço em minha casa vai repercutir no meu bairro, o que faz no meu bairro repercute na cidade. E o que as cidades fazem repercute no país, e o que o país faz repercute em todo o mundo. Então, você vê que através de um micro, um indivíduo, uma família e a sua responsabilidade, juntando
as suas responsabilidades, podemos, não de forma utópica, mas real, ter um mundo melhor. Difícil é, existem aí barreiras, existem aí, pessoal, algo que é um pouco difícil de se vencer. O consumo, por exemplo, e o capitalismo. Mas podemos fazer a nossa parte e exercer essa influência sobre as outras pessoas que estão ao nosso redor, à volta da gente, e possamos aí fazer a nossa parte. Pois bem, após toda essa temática, espero que vocês reflitam, pensem, absorvam todo esse conteúdo e, acima de tudo, conscientizem-se sobre o lixo e sobre todas as questões que envolvem. Como o professor bem falou, uma ação micro, mais ordenada e unida, pode acabar gerando diferença grande no macro, na sociedade e nas relações que nós temos hoje em dia. Professor, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, agradece muito o senhor ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui, foi muito bom tudo que o senhor nos explanou aqui hoje. Eu espero que tenha ajudado, tenha contribuído para que esse podcast venha enriquecer o conhecimento de muitas pessoas, também enriquecer o meu, eu busquei algumas questões também que deu muito crescimento à minha questão também intelectual, do dia a dia para exercer, e que vocês continuem nessa pegada, nesse foco, e continuem firmes nos seus ideais. Um abraço, Augusto, Matheus e Pedro, e se quiser, pode contar comigo outras vezes. Lembrando que você encontra o Projeto Escola Verde nas redes sociais, através do blog, o escolaverde.org, no Facebook, que é facebook.com/pevunivasf, no Instagram é o @Projeto Escola Verde, no YouTube é só você procurar Projeto Escola Verde e agora também no Twitter, que é o @PevNovo. Então segue a gente, curte, compartilha, que todo dia tem conteúdo novo sobre meio ambiente e educação ambiental. Esse é o VerdeCast e até a próxima.